bem-vindos, senhoras e senhores. Esse é o Mexe o Balaio, rapaz. Um podcast que vai mexer com você que tá me assistindo e vai trazer os maiores nomes da dança aqui do nosso estado. E você deve estar se perguntando o que eu tô fazendo aqui, né? Eu tô te representando. Você que não é muito do universo, você que não manja muito da dança. De antemão, já queria que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, tá ligado? Porque é necessário para poder a plataforma distribuir mais o nosso conteúdo. E eu não estou sozinho, mas eu vou deixar que ela mesma se apresente. Diga aí, minha querida. Eu sou Ingrid Lago e junto com o Thiago a gente vai apresentar o nosso podcast, que é o Mexe o Balaio. E hoje a gente tem a honra e o privilégio de receber uma convidada especialíssima, uma referência dentro das danças afro-brasileiras, que é a nossa querida Nildinha Fonseca, com sua grande bagagem em dança e em ancestralidade que a gente... Enfim, não vou me prolongar muito, não é mesmo, Thiago? E então a gente vai deixar a nossa convidada se apresentar agora. Nossa, então, eu sou nascida Cleonildes Maria da Fonseca e sou conhecida pelo meu nome artístico como Nildinha Fonseca, né? E sou renascida na religião chamada... Me chamam de Iá Assé Onilau Keobá, mas você pode me chamar de Obalanã também. Aqui falando Nildinha Fonseca. Você quer falar mais um pouco do seu currículo, um pouco mais de você, antes da gente começar? Então, eu sou, como falei, né, uma pessoa que sou do candomblé. E por que eu quero falar que eu sou uma pessoa do candomblé antes de falar do meu currículo? Porque tudo que me representa enquanto profissional vem da inspiração total da minha religião. Então, hoje eu sou uma pesquisadora das danças de matriz africana, eu sou uma professora de dança afro, sou uma professora de dança, mais especializada na dança afro-brasileira. E tô aí, tô no mundo com a intenção sempre de formar, de criar, de legitimar, de validar tudo isso relacionado às matrizes africanas. Inclusive, para a gente já começar, né? Eu acho que é uma dúvida geral, inclusive minha. Como é que escolhe, em algum momento da vida, trabalhar com dança? Porque, assim, eu sou um humorista. Então, foi um negócio que aconteceu na minha vida de uma maneira completamente aleatória. No seu caso, já foi algo que você fazia criança e aí foi desenvolvendo ao longo do tempo? Como é que é esse começo? Como é a Nildinha? A Nildinha, Mildinha? A Nildinha, exatamente. Você sabe que meu apelido não era Nildinha, meu apelido era Mildinha. Porque eu era muito pequena. Então, na família, tinha uma família de todo mundo muito grande. Então, na minha família, todos eram muito grandes. E eu nasci, sou a caçula de 6 irmãos, e de 6 filhos, eu sou a caçula. E eu fui chamada de Mildinha durante muitos anos, né? Tipo, até os 10, 11 anos, que eu acho que é muito. Eu fui chamada de Mildinha, só que eu comecei a fazer esporte. A minha mãe, ela entendia que a gente precisava, como um auxílio, um suporte da educação, né, doméstica, que o estudo estaria relacionado também ao esporte. E aí eu cresci muito. Eu comecei a crescer, a desenvolver tanto o corpo quanto a altura. E passei exatamente de Mildinha para Nildinha. E eu não sei precisar para você quando, né? Quando, assim, a época exata. Mas eu sei que saiu de Mildinha para Nildinha. E não era com dança. Eu sempre tive uma aptidão muito grande para o esporte. Eu não imaginava na minha vida, nunca, que eu seria uma dançarina ou que eu seria, quiçá, uma professora de dança. Primeiro que, de onde eu venho, eu sou nascida, a gente chama de subúrbio, mas aqui a gente sabe que a cidade é dividida entre cidade alta e cidade baixa. Sim. Eu nasci na cidade baixa, né? E a perspectiva das crianças
nascidas lá, não era levar muitos anos, né? E graças a Deus e graças à arte, eu já estou há muitos anos aqui nessa terra. Saí de lá, da Cidade Baixa, mas com o propósito de me fazer representante daquele lugar, com um olhar diferente do que se era, né? Porque era um lugar onde, como eu falei, as crianças nasciam, mas não chegavam à sua completa adolescência e muito menos à fase adulta. Por quê? Porque as drogas, a violência, tudo isso já era muito latente, né? No subúrbio, como fala. Então, na periferia. Então, quando eu parti para ir fazer o esporte que a minha mãe me colocou, que eu comecei a desenvolver, eu resolvi que eu precisava sair da Cidade Baixa para estudar na Cidade Alta. Não sei, não era nem da minha condição, né? Porque sempre fui muito pobre e eu não tinha condição financeira mesmo de sair. E essa condição seria o quê? Pegar um ônibus e ir para a Cidade Alta. Por muitas vezes, isso eu não tenho vergonha alguma. Quando fui estudar, quando eu consegui estudar na Cidade Alta, eu pegava carona com motorista, eu pedia, eu passava por debaixo da catraca, e quando não tinha um motorista que se sensibilizava, né, com essa situação, aí eu ia de morcego algumas vezes até um determinado lugar e descia. Eu não sei se vocês sabem o que é um morcego. Eu tô na dúvida se é quem vai também em cima do ônibus ou se é quem vai pendurado na porta. É quem vai pendurado na porta, atrás. Então eu ia atrás, pedia para quem estava no último banco deixar aquela portinha aberta, que era onde eu podia encaixar minha mão e ir. Fui algumas vezes assim, não foram muitas, mas existiu essa condição, né? E porque eu não tinha mesmo a condição de ir, eu tinha que ir e voltar. Eu dava preferência no transporte de volta. Eu tive uma fase da minha adolescência na escola que era um pouco semelhante a isso. Que eu morava em Castelo Branco e estudava em Cajazeiras 4. E às vezes não tinha o dinheiro para ir e voltar de ônibus. E aí eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu ia de ônibus e voltava a pé, meio-dia no sol na cabeça. Ou eu ia a pé e voltava de ônibus. E às vezes eu ia andando, voltava andando, pegava o dinheiro do transporte e comprava lanche. Fazia essa escolha também. Porque não tinha dinheiro pro lanche também, né? Então, tinha que fazer. Infelizmente, é algo que nos atravessa, né? Que nos atravessa. E não é muito diferente hoje, né? Hoje em dia, atualmente, não é muito diferente. Não. Infelizmente, são coisas que acontecem e que... Mas a gente está lutando para tudo ficar melhor. E vai ficar. Eu tenho esses rolês de ônibus, é muito doido, porque eu tenho uma história de que eu participei não, né? Que frase ruim que eu ia falar agora. Eu estive presente em 3 situações de assalto, só que eu nunca fui assaltado. E uma delas, o cara assaltou o ônibus, todas as pessoas do ônibus, menos eu. Porque ele estudou comigo. Seu compassa. Você tá não, as pessoas ficaram olhando pra mim no ônibus, tipo assim, com a cara de, como assim, querido? Como assim, só você? Aí depois eu tava lendo o livro de Dona Conceição Evaristo, ela tem um conto no Olhos d'Água, que é exatamente a história parecida com a minha. Só que a minha terminou em nada. A história do livro é meio trágica, mas pra mim não deu em nada. Mas é muito curioso como essas coisas se repetem, né? Com gerações assim e tal. Tomara que isso aconteça cada vez menos. Cada vez menos. Eu espero que sim, né? Então, menina, eu sei que essa minha trajetória eu consegui ir. E para chegar na sua pergunta, resumindo mesmo, eu fui estudar no Severino Vieira, que é Cidade Alta, lá em Nazaré, no bairro de Nazaré. E lá eu fazia desportos. Era um curso que tinha, eu acho que não tem mais, que esse curso a gente estudava os esportes, né? Claro, as disciplinas normais, português, matemática, ciência e tal, mas esportes. E eu era muito, muito fã do handball. E aí, porque eu gostava de baliô, né?
Era muito boa no baliô. E aí, para mim, o tal do handball era assim, o que eu poderia praticar muito mais fácil. E aí, a gente, lá nessa escola, lá no Severino, tinha um tipo de ginástica que eu não suportava. E, assim, eu adorava o professor, mas eu não suportava, que era ginástica calistênica. Nossa senhora, isso é ruim, viu? Pois é. Isso. E eu nem sabia mesmo por que eu não gostava. Anos depois eu consegui entender um pouco. E aí, todas as vezes que tinha essa aula, eu filava essa aula. Né? E eu me escondia em qualquer sala que ficasse vazia. Só que o mestre King, o meu mestre, que hoje já não está mais entre nós em corpo físico, mas com total certeza, através do legado dele, o espiritual dele está sempre muito próximo da gente e de mim. Ele estava dando aula de dança. Eu não gostava de dança, gente. Eu comecei fazendo a ginástica rítmica, porque era onde minha mãe me colocou, e natação. Natação lá no SESI, na Cidade Baixa, no Caminho de Areia. Quando eu fazia a natação, meu irmão também era nadador. Então, eu era começando, era uma criança, mas estava aquele lance já começando a adolescência. Então, eu gostava de fazer a natação, mas sem nada. Eu não queria estar com um maiozinho e eu não tinha nem essa condição. Então, eu tinha uma camisa, a roupa que eu estava era ali. E como meu irmão usava sunga, eu achava que eu deveria usar a sunga também e ficar como ele estava. Se ele estava, era a minha referência, mas isso já viu aí, no final das contas, que não deu certo, né? E aí lá vamos nós fazer judô. Minha mãe passou para judô. E aí, outra coisinha que eu não vou nem contar, que não deu certo. Porque todas as vezes que eu voltava para casa, eu ia e voltava andando. Todas as vezes que eu voltava para casa, eu queria praticar durante o percurso. Eu fiz judô também. Eu também. E aí, já viu, né? Não dava muito certo. Saímos do judô e minha mãe disse, enfim, vamos botar uma coisa direcionada para a menina. Vamos fazer ginástica rítmica. Nessa ginástica rítmica, eu passei por vários momentos em que eu disse assim, não vai dar certo. Uma delas era a condição de ter um bom colã, que hoje a gente chama de body, mas ter um bom colã eu não tinha, porque eu não tinha essa condição de ter um bom colã. E aí ficar sofrendo aqueles, hoje a gente chama de bullying, não estava dando para mim, porque se eu já batia nos meninos na rua, quando saía do judô, para arrancar a cabecinha de uma daquelas meninas. Dando motivo, então, né? Dando motivo. Então, para não criar mesmo esse tamanho de mulher que estava se formando dentro de mim, a gente resolveu desistir de tudo e ir para a Cidade Alta. E lá, nessa aula de dança do Mestre King, eu ficava escondida. Só que eu não sabia que ele ia dar aula naquela sala. Eu procurava uma sala para filar as aulas de isso, para ninguém me ver. Eu ficava lá, tranquila, às vezes dar aquela velha cochilada, até passar o horário, para eu voltar para a sala de aula. Então, um dia, o Mestre King me viu e me disse, tá fazendo o que aí, menina? Aí eu disse ele assim, não tô fazendo nada não. Ele, venha fazer aula. Eu disse, não, que eu não gosto de dança. Eu não gosto de dançar. Eu gosto de fazer esporte. Eu não gosto de dança. Aí ele fez assim, mas você vai ter que gostar. Eu disse ele assim, eu não gosto de dança. Não quero não. Muito obrigado, senhor. Aí passamos um outro dia e lá estava eu filando a aula e ele chamou. Aí ele perguntou, você está fazendo o que aqui? Eu disse ele assim, não, eu não estou fazendo aula, eu tenho aula agora, mas eu não estou fazendo aula porque eu não gosto da aula de ginástica calistênica. Aí o Mestre King me disse, assim, se você não fizer aula,
eu vou contar para o seu professor o que você está fazendo. E ainda me deu mais uma vantagem. Ele me disse, se eu passasse a fazer as aulas de dança dele, ele falaria com o professor que seria como se fosse uma troca, né? Ele contaria a presença para mim da que você não gostava. Que eu não gostava, mas eu estava fazendo uma atividade física. Sim. Aí eu achei maravilhoso. Primeiro Acordos. porque... acordos. Trapaças do bem. É assim que a dança entrou na minha vida. Porque com um acordo. Então você aí que tá assistindo, ó, o segredo do sucesso é filar aula. A gente acabou de aprender aqui. Não façam isso não, pelo amor de Deus. Deus. Em casa. E aí, eu disse a ele assim, tá bom, mas na minha cabeça eu ia enganar King. Eu ia dizer a ele que eu ia fazer, eu ia começar. Como ele tinha bastante alunos na sala de aula, Ele não ia nem perceber se ele você não ia estivesse lá. perceber. E aí, no primeiro dia, eu comecei para lá, eu disse, gente, que coisinha chata. E aí, disfarcei, dei uma sentadinha, pois lá vem King com um pedaço de pau. Oxi. Era assim, gente. E hoje, eu agradeço muito aquela varetinha. Muito. E ele ameaçou mesmo. Vai tomar uma palavra no pé, não sei o que e tal. E aí eu levantei e eu continuei. E depois ele me disse, você tem não foi aptidão, mas eu não lembro a palavra agora, mas é como se fosse, tem muita aptidão para dançar. Venha, que eu tenho um grupo de dança no SESC. Ele era professor do SESC, que é o Serviço Social do Comércio. E existia um grupo chamado Grupo Balu, que foi fundado por ele, foi criado por ele, dentro do SESC. Então, era uma escola. E aí, eu disse a ele assim, você tá louco que eu vou nada. Eu vou pro SESC fazer o quê? Só que 2, 3, 4 aulas lá no Severino me arrebatou mesmo, sabe? E cada dia eu comecei a querer saber mais sobre aquela aula de King, que eu estava achando muito chata no primeiro dia. E aí eu fui no Severino, fui no SESC. No SESC, pronto, eu me encontrei. Eu disse assim, bom, vamos fazer isso, vamos estudar aquilo. Logo em seguida, eu estava saindo do Severino já, né? Porque era o último ano, era o 3º ano. E aí eu tinha que escolher o vestibular, né? E aí eu escolhi fazer 3. Eu queria 3 coisas. Uma era ser veterinária. Outra eu queria falar sobre educação física. E, por incrível que pareça, a dança. E aí eu fiz esses 3 vestibulares, fiz mesmo para 3. E eu passei nos 3. Aí o que foi que eu escolhi? Dança. Veterinária. Dança. Seria muito engraçado se Ai, ela meu falasse, Deus, não, eu escolhi veterinária, fazer meu Deus do veterinária, céu. aí abandonei a veterinária, fiz... Não. Eu já tava esperando esse plot twist. Por incrível que pareça, eu preferi ficar na dança. A dança te convenceu, então, Ela em me 4 convenceu. meses de aula. Chegou Não, a isso ou quanto menos? tempo demorou Não, isso aí, eu esse acho processo? que não, que 4 meses. Menos? Foi bem menos. Foi bem menos. Porque eu fui pro SESC. Porque Foi bem foi menos. 4 aulas de King. Foi tipo assim. Vamos dizer que não levei 6 meses. Porque eu já estava no meio do meio ano. do ano letivo já é Meio menos. do ano já é menos de 6 meses. Já. Ou A seja, gente pode até dizer 6 a meses. dança mas não foi mudou 6 meses. totalmente sua cabeça em menos de 6 meses. Completamente. E por tudo que eu via, né, pelas pessoas, não só pelo trabalho de King, que foi fundamental. Foi King que me trouxe para a dança. Mas pelas pessoas, como eu via as pessoas mover. E aí eu ficava pensando que, nossa, a calistenia é uma coisa tão reto, né? E a dança me trazia Movimento. tão mais sinuosos, né? Principalmente que King, ele era professor de dança, era dança moderna, mas ele era um ótimo professor de dança afro. Inclusive, ele é o primeiro homem a entrar na universidade de dança aqui da cidade. Então, essas aulas que você tomava lá no colégio, já era de dança afro?
Já era de dança afro. Ah, sim, eu tava curioso aqui, que eu já ia perguntar qual Já era de dança gênero. afro. Então, seu começo na dança já foi com a dança afro. Meu começo já foi com a dança afro. E você transitou? As danças religiosas, né? Aham. A dança do candomblé. Mas você transitou entre outras modalidades de dança? Sim. Entre muitas outras. Mas nesse mesmo período ou foi ao Nesse longo? mesmo período, não. Só com King. Sim. Tinha dias que ele dava aula, porque aí era todos os dias, né? No Sesc. De Ah, segunda, era todos os dias? de segunda a sexta. Ah, não, na minha cabeça aqui era aulinha uma vez na semana Não, só. uma vez na semana era lá no Severino, quando eu comecei. Ah, Ah, entendi. No Sesc eram todos os dias, na Sesc escola. já era um grupo de pesquisa ali. Sesc já era um grupo de dança mesmo que ele tinha. E King, para eu falar de mim, eu tenho muito o que falar dele. Sim. Ele, além de ser o primeiro homem, né, a entrar numa universidade de dança, King foi a pessoa que formou, que criou, que construiu os melhores dançarinos dessa terra, do Brasil, e que foi para todo o mundo. Foi King. Então, eu sempre falo, né, com meus alunos, se nunca ouviu falar, pelo menos da minha boca vai ouvir falar todo sempre. Todo sempre, amém. Porque é a referência, é a pessoa que descobriu, né, como se tratar a dança, e principalmente a dança do candomblé, que hoje já tem uma intolerância muito grande. Imagine você há mais de 50 anos atrás. O grupo Balu, acho que já tinha mais, quando eu entrei, já tinha mais de 20 anos, eu acho. E eu entrei como se fosse a caçula da história, né? Depois de mim teve outras, mas, enfim, acabou o grupo e King se aposentou e depois ele faleceu, enfim. Paca, consegue colocar a foto dele ali na TV? Ver se a gente acha aí. Mestre King? É. É que todo mundo conheça, né? Vamos deixar registrado. É necessário que todas as pessoas que fazem dança, independente que seja dança afro ou não, conheça o exímio dançarino e professor que o mestre foi. Sabe que o balé do Teatro Castro Alves, todos os homens, desde a primeira formação, foram alunos de King. Caraca, que curioso, eu não Interessante, né? sabia. Muito, muito, muito. Todos. Conseguiu achar aí? Eu sei que tem uma aula que tem uma homenagem ao Mestre King, que é sempre no final do ano. No não é isso? dia 31. Dia 31 A de gente dezembro. A Tem gente uma fez com aula. ele vivo, né? É. Era ele que fazia e a gente dançava, a gente ia. Depois que ele se foi, a gente está continuando. Mantendo a tradição. É muito legal isso da dança, né? Da dança afro, principalmente, de reverenciar dia quem 31. veio antes e de manter essas tradições vivas. Acho que de todas as danças, mas a dança afro em si, ela tem esse poder das tradições. Manter e trazer consigo as tradições. É muito bonito. E eu sempre ouvi falar no Mestre King. Infelizmente, não pude fazer aula com ele. Conheci ele em vida, mas não pude fazer aula. Sempre fui convidada para ir nessas aulas do dia 31 e nunca fui. Essas Que aulas droga. são abertas? A pessoa São vai- abertas. Na na praça praça. pública. Ah, entendi. Em praça pública, ali no Terreiro de Jesus. A gente faz ali todo 31. É que eu não sei se essa é uma... Às vezes eu tenho a impressão, né? Eu sou formado em publicidade, então eu sempre penso como consumidor final. Aham. Então, eu como um consumidor final, a pessoa que está de casa, eu sempre enxerguei as danças afro como uma coisa meio inalcançável para mim, que sou um ser humano comum, sabe? Adoro Não, isso. é sério, é porque eu acho que aquilo ali tá em outro lugar, sacou? E tá. A gente tem, E tá. tem os forró, tem os pagodes, os negócios, mas a dança afro, ela tá em um lugar que quem dança tudo isso aqui que eu falei não consegue dançar o que tá lá. Mas quem tá lá, dança o que tá aqui, sacou? Então, por isso que eu Verdade. perguntei se eram aulas abertas, porque, de fato, além de eu não sabia, né? E eu sempre coloquei a dança afro num lugar, assim, muito... A gente faz esse do dia 31 em homenagem mesmo a King, em homenagem à dança. Hoje a gente já tem um dia da dança, né? Da dança afro em vários lugares, né? A gente tá buscando validar isso e legitimar num lugar bem, bem especial, né? Ali, é ele. É ele, Mestre Aí. King.
Minha paixão. Aí foi num dia de aula. Foi num dia de aula pública, essa foto. Essas que a gente acabou de falar aqui, do dia 31. Isso. Pô, que bacana. A gente faz. Hoje, quem leva à frente são os ex-alunos dele, né? Que tá continuando a fazer. Né? Falar de King é muito especial. É muito especial. Para mim, é muito especial. Porque é a pessoa que, sabe, que pegou assim e jogou lá, é você, e é você. E para além de um professor de dança, King foi um pai. Não é o lugar do meu pai, sabe? Mas ele agiu como um pai. Eu tive um pai que foi um pai, um verdadeiro pai. Né? Aliás, meu pai e minha mãe foram tudo na minha vida. E ainda são, né? Porque estão aqui, o que eu sou é consequência de tudo que eles foram. Sim. Mas King, ele foi assim, não, um pai na minha profissão, um pai na minha área artística, um pai até mesmo no pessoal. King, a gente viveu juntos, a gente vivia, né? Ele ia para minha casa, eu ia para a casa dele, eu e os alunos dele em si, né? José Ricardo era a cópia fiel dele, né? E a gente vive o legado de King até hoje. E para todas as pessoas que vêm comigo, que me acompanham e que estão fazendo aula comigo, saibam que são os netos, os bisnetos, porque eu sei que os netos de King hoje que estão multiplicando o que eu faço é porque tem a base todinha do legado de King. Eu não vou abrir mão do legado de King nunca. Nunca. É incrível. Mesmo já tendo construído a minha própria metodologia, claro, mas a essência vem muito do que King fez para mim, por mim, né? E pela minha vida profissional, principalmente. De conselhos, de dizer que está errada. E a gente já brigou muito. A gente teve brigas feias de passar um ano sem se falar. Porque eu queria uma coisa e ele achava que eu não deveria fazer, né? E como eu disse a vocês, que eu sou de Ares Clares. Mas para além disso, eu sou uma filha de Oba com Xangô, então eu tenho uma cabeça muito, muito de liderança, muito de líder. E eu acho que isso, em alguns momentos, dava uns embates, né, na vida. Dá uns embates na vida até hoje, não só com King, mas... Ai, que maravilha. Mas de muitas, né? De muitas coisas que a gente... Que eu já fiz. Então, a gente teve uma briga muito feia, passou um ano. Mas eu sempre procurando saber, aí tomou remédio. Mas a gente tá brigado, viu? A gente não tá se falando, não. Não quero conversar não, irmão. Só quero saber como é que tá a saúde. Como é que tá a saúde aí. Boa, beleza, continue assim. King era um excelente cozinheiro, né? Então, a gente já no finalzinho da história dele aqui nesse plano, a gente tinha que ficar muito fiscalizando as coisas que ele comia. Muito. Que ele queria comer o quê? Feijoada, rabada, tudo que não podia. Tudo. Eu lembro uma certa vez que ele passou na porta lá de casa, ele disse que ele ia lá para casa, mas ele foi comprar coxinha e banana real. Então, quando ele passou na porta de casa, que eu chamei, que eu vi no carro dele, tinha coxinha e banana real. Banana real é cheio de açúcar. E banana real é o pior de tudo. É açúcar, óleo, tudo. Óleo, tudo. E aí, eu tomei. Disse assim, o que é isso aqui? Bora, me dá. Tomei, aí pronto. Aí foi a certeza de que eu tinha King como um pai e não só um professor. Um pai no lugar de que a gente precisava cuidar. Né? Um lugar muito de cuidado. E aí foi assim que eu comecei essa dança e que eu fui me especializando. Eu passei na universidade, eu fui para a universidade. E aí tem uma coisa que é meio... já foi complicado de falar, acho que não vou dizer que é complicado mais, é que a universidade não foi o melhor lugar que eu escolhi para estar. Eu gostaria de estar. Isso nessa época.
queria estar na universidade, eu escolhi a Universidade de Dança, né, para seguir uma carreira, e porque eu achava que a academia iria me dar não somente um papel, mas ia fortalecer tudo o que eu já trazia. Chancela, né, na carreira. Exato. E aí o que acontece é que eu não via na universidade nada que me representasse, nada que eu me enxergasse ali dentro da universidade, né? Era uma universidade que, mesmo sendo pública, era extremamente elitista, era uma universidade de pessoas que os gestores eram brancos e que tinham uma cabeça de branco. E eu não tenho problema nenhum, viu, de dizer isso. Eu estou bem tranquila, bem resolvida. E eu passei uns perrengues muito grandes dentro da universidade que, na época que eu passei, se fosse hoje, ou eu estava na detenção, ou muita gente estava também lá dentro. É terrível a gente imaginar. É terrível, porque eu tive vários momentos com vários professores que hoje, naquela época, eu tinha 17 anos, 16, 17 anos, e eu não entendia que o que eu estava passando era racismo, era preconceito, era discriminação. Tudo isso eu encontrei dentro da universidade, dentro de um lugar em que eu sabia que iria me educar. Não foi isso que eu encontrei. Mas eu persisti, eu quase fui jubilada algumas vezes. Por quê? Porque eu desistia de continuar estudando, porque eu entrei no Balé Folclórico da Bahia, né? Logo em seguida, eu ficava fazendo com o Sesc, com o King, e entrei no Balé Folclórico da Bahia. Que não entrei como dançarina, não, viu? Eu entrei como camareira. Oxente, já quebrou minha pergunta. Quebrou minha pergunta, Pro. Vamos entrar. Meu Deus do céu. Querendo entender. Então, por favor, já que a gente chegou nesse ponto... eu já estava aqui querendo entender a transição, no né? Balé Folclórico da Bahia, porque isso era uma pergunta. Aqui já destruiu todo. Vou até riscar aqui o roteiro, porque. Google, você está errado. A gente já estava aqui pensando, não, e depois de King, Sesc, UFBA, como é essa transição para o balé folclórico? Google mente. Com o balé folclórico, eu comecei a fazer as viagens, né, do balé. E isso me gerava faltas na universidade. Como camareira. Eu fui como camareira. Você quer saber essa história? Nós queremos saber tudo. Então, deixa eu voltar para como eu entrei no Balé Folclórico. Eu fui assistir o lançamento da companhia, do grupo, era grupo ainda, Grupo Balé Folclórico da Bahia, no Alto de Ondina. Então, quando eu vi, nossa, eu disse, gente, eu posso fazer isso. Eu quero isso para mim. Só que a companhia estava inaugurando, estava começando. Então, já tinha as mulheres tudo certinho, eram 6 mulheres, acho que 10 homens. Enfim, eu assisti esse espetáculo, fui toda bonitinha, de sapato alto e tudo mais, que não era minha... Mas fui de sapato alto. Não era sua estética. Aqui nada. Cara, eu sentei, eu estava sentada numa cadeira, eu saí da cadeira, eu tirei o sapatinho alto, eu sentei no chão e eu enlouqueci com o espetáculo do Balé Folclórico, que foi o Bahia de Todas as Cores. Nossa, eu já terminou o espetáculo, eu já saí de lá dizendo assim, o meu namorado estava lá, que hoje é meu esposo. Quando terminou tudo, todo mundo foi embora, aplaudiu, uau, tudo maravilhoso, e foi realmente espetacular. Eu chamei e disse assim, eu quero estar aí, viu? Eu quero estar aí. Então, eu comecei a fazer as aulas do Balé Folclórico. Só que, como eu sou uma pessoa que hoje eu me considero uma pessoa muito determinada em tudo que eu boto a mão para fazer. Às vezes eu tenho preguiça, eu não sou de todo assim, não. Mas quando eu determino o que eu vou fazer, já foi. Vai ser muito difícil eu voltar atrás. É porque Áries com Áries, né? Né? Já entendeu, né? Você nem acredita em signo, Thiago. Pois é. Escrevi horóscopo, gente. E aí, eu disse assim, eu vou ser
daqui desse lugar, eu vou dançar. Mas como que eu vou dançar? Se tá tudo certinho. Aí o balé viajou para Joinville. Foi a pior fase da minha vida. Porque quando o balé viajou, eu não fui para Joinville, Festival de Joinville. E aí eu ficava acompanhando, a gente não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. E aí eu ficava no telefone aquele com fio, né? Ou interurbano ainda, interestadual. Gastando aí, dinheiro ligando retado. dinheiro pra 50, saber como ligando é que meia-noite. o quê, filho? Pra que era mais barato. É, o pulso era mais barato. Tinha um negócio também que a gente batia. Ligação de 3 segundos. Né? 3 segundos era Isso. baratinho. Quer dizer, não cobrava, né? Não Ligação cobrava. de 3 segundos não cobrava. Tudo isso eu fiz, viu? E aí, e sabendo como tava, tal, o Balé Folclórico voltou. Isso em setembro. Em janeiro, tinha um projeto chamado Projeto Mambembão, que era nas 3 cidades, São Paulo, Rio e Brasília. Aí eu disse, eu vou de qualquer jeito. Que nada, eu já estava fazendo as aulas, estava acompanhando. E detalhe, gente, eu sabia todas as coreografias de todas as pessoas, ou seja, de todos os lugares. Tanto masculino quanto feminino. Ou seja, você queria muito ter uma oportunidade de entrar em qualquer lugar. Qualquer pessoa que chegasse mais tarde, que faltasse, o que eu ia dizer, eu levantava o dedo. Deixa que eu faço. Eu faço. Eu vou lá, eu faço. E fazia. Mas isso era uma coisa que eu não estava pensando ainda naquilo lá na frente. Aquilo ali era um prazer fazer aquilo. Quando disse assim, o balé vai viajar no ano que vem. E nós vamos para esse projeto. Ele disse, pai, eu também quero ir. Aí o diretor disse assim, você vai onde? Se não tem lugar para você ir, se não tem lugar para você dançar. Eu disse, mas eu sei tudo aí. Mas não tem lugar, não tinha nem figurino, gente. Não tinha roupa. O figurino dava todo certinho para o elenco. E aí eu disse assim, eu vou de qualquer jeito. Enchi o saco dele. E eu disse assim, eu vou de qualquer jeito, eu vou passando roupa. Ele disse, só se for passando roupa. Eu disse, então tá, eu vou passando roupa. Eu fui passando roupa. E eu entrei no Balé Folclórico, sim. Fizemos a primeira cidade, a segunda cidade. A solista de Iemanjá teve uma dor no dente, uma coisa bem punk mesmo, bem séria. E ela precisou, próximo do ensaio geral, já para perto do mesmo dia do espetáculo, ela foi e foi para a emergência e não voltou a tempo. E quando ela voltou, já estava muito perto do espetáculo e ela não tinha condição de fazer, com o rosto muito inchado. E aí, quem ia fazer? Dor na cabeça, mão na cabeça. Como é que faz? Como é que faz? Aí eu disse, eu faço. E ele disse a mim que ele ia permitir, depois de um bocado de insistência, ele permitiu que eu fizesse. E me disse que, se eu estragasse o espetáculo dele, eu ia voltar no mesmo dia no ônibus. Porque a gente era de ônibus que a gente ia, viu? Não era avião, não tinha avião ainda não. Essa época não tinha, não. E aí eu me vi, adolescente, imaginando que, como é que eu vou voltar para Salvador? Uma responsabilidade, praticamente, né? Primeira viagem. Nunca tinha pego avião, nem ônibus assim. Eu disse a ele assim, tudo certo. Isso a gente está falando de que ano, mais ou menos? No 89. 1989, janeiro de 1989. Mas era um grupo folclórico, não era uma companhia. Hoje a gente tem, graças a Deus, uma outra história, né? E aí eu disse a ele assim, tá bom, mas eu vou fazer. Eu fiz o solo e faço o solo até o dia de hoje. Virei solista da companhia. Com mais passado o tempo, eu virei a professora, porque em 92, a professora da gente, que também é minha mestra, depois de King, eu tenho Rosângela Silvestre como a minha mestra, a pessoa com que eu fui estudar, com que eu disse assim, eu quero fazer isso que você faz, porque ela dava aula de dança afro. E eu dizia a ela, eu quero fazer isso que você faz, eu preciso estudar. Eu já estava na universidade, então foi um caminho mais fácil. Dentro da universidade, eu estudava
Mary Wigman, eu estudava expressionista alemão, eu estudava Rudolf Levski, Rudolf Laban. Eu estudava essas pessoas que eu não me via. Lembra que eu falei que não me representava? Uhum. E é por isso que não me representava. E aí eu tinha Rosângela, que era de um núcleo da universidade, chamado Odundê, e também professora de dança afro do Balé Folclórico. Em 92, ela saiu. Ela disse que ela ia para os Estados Unidos. E aí eu disse, bom, eu quero fazer isso que você faz. A gente pode estudar, você pode me ensinar. E eu ia para a casa dela, ela me apresentou livros, ela me apresentou coreógrafos negros, como Catherine Dunham, que foi assim uma das bases para eu estudar. Ela me apresentou Mercedes Batista, todas essas pessoas negras falando sobre a dança negra. Que você nunca tinha visto na universidade. Na universidade. A escola da Nem universidade era ouvia. toda europeia. Totalmente eurocêntrica. Totalmente eurocêntrica. E aí, ela foi embora e o Balé Folclórico ficou sem o professor. E aí, Vavá, na época, que é o diretor, ele tinha algumas pessoas que ele chamava, né? Carla Leite, Augusto Molu, que Deus o tenha, para dar essas aulas. A gente tinha aulas final de semana. E aí eu disse, eu quero fazer, eu quero dar aula. Aquela coisa da pessoa bem chatinha, bem determinada. Eu costumo dizer que não é chata, não, eu sou determinada. E aí eu dizia ele assim, eu quero, eu posso. E ele nunca me dava esse aval. Um dia eu chamei ele para ir na universidade de filosofia, onde eu estava fazendo aula. E aí que eu queria conversar com ele. E, por incrível que pareça, ele foi até a universidade, no meu horário de saída, e eu disse a ele, eu estou estudando com Rosângela e eu queria realmente fazer isso. E ele aí me deu a oportunidade de dar uma aula. Mesmo assim, eu dividi a aula com uma outra colega, que também é professora, hoje cantora também, Julieta Rodrigues. É uma outra excelente professora de dança afro. E aí a gente dividia, né? Eu dava uma aula um dia, no outro dia era a aula dela. E a gente ficou assim, até que a forma como eu dava aula, a metodologia que eu comecei a desenvolver dentro da companhia, começou a surtir mais efeitos para a companhia, né? Para a forma como eu conseguia construir o físico, o perfil das pessoas da companhia. E aí foi ficando Nildinha, e ficou só Nildinha. Até hoje. Tem um filme que, na verdade, não é uma comédia. É um filme sobre um cara que ele é um comediante. O nome do filme é O Rei da Comédia. O Rei da Comédia. É um drama, na verdade. Uhum. O que é esse filme? Esse cara, ele tem um texto e ele quer apresentar esse texto, mas ninguém deixa. E você vai assistindo aquilo, você começa a achar que esse cara deve ser terrível, irmão. Ele deve ser horrível no que ele faz. Aí, no final do filme, vou dar o spoiler aqui, né? Se quiser assistir agora aí, já vai saber no final. Ele prende um apresentador dentro do camarim, que ele quer apresentar o texto dele no talk show, assistido do país lá. Ele prende o cara no camarim, depois de ele insistir muito e todo mundo dizer que, rapaz, não dá, não, vamos ver, e deixar pra lá, e ele vai e faz o show. E ele simplesmente arrebenta. Ele era muito bom. Eu assisti o filme esperando que o show dele ia ser terrível. Ruim. Não, ele foi lá, arrebentou, no outro dia ele saiu na capa do jornal como o Rei da Comédia. Pois é. Então a história é muito semelhante à sua. Que é uma pessoa que ficou, rapaz. E é real, viu? Deixa eu ir lá. Tem nada fictício aqui. Deixa eu ir lá fazer o negócio. E falando agora como artista também, né? E como entusiasta da dança, eu sempre vi você como uma referência na minha vida. Desde quando eu nem dançava ainda, eu já ouvia falar sobre você. Aí um dia entrei na sua sala e vi você dizendo, não, o povo reclamando que tava calor na sala da FUNSEB. Ai, que calor. Aí eu ouvi ela dizer uma coisa que eu nunca esqueci, que foi: vocês estão transformando sangue ancestral em suor. Deem valor a isso aqui.
nesse lugar. Eu falei. E isso assim, me marcou profundamente, né? Desde lá até aqui. Eu sempre vejo como essa referência ancestral é importante na nossa vida. Não só na dança, em tudo. Mas uma pergunta. Você acha que você mudou realmente o cenário artístico de Salvador? Que você teve influência? Porque eu tenho certeza. Mas você, o que você acha que você mudou com a sua metodologia, com a sua influência, com o seu trabalho? Dentro do balé e dentro da dança em Salvador como um todo? Isso é bem, bem complicado, mas Não ser humilde, não. Não, não, a gente está aqui fale. para te exaltar. Você é maravilhosa. Acho que talvez não seja questão de humildade, não. É porque, infelizmente, eu vou responder, mas a gente eu ainda tenho uma briga muito grande para unir essa classe. Não é fácil. E não é fácil, não é por conta somente das pessoas, é por conta do sistema mesmo, né? O que o sistema quer é que nós pretos estejamos cada vez mais separados, né? E às vezes aí existem pessoas que sucumbem a esse sistema. Mas assim, eu acredito que eu dei uma arrumada na casa durante um período. E essa arrumação serviu de modelo, de referência para algumas pessoas, mesmo algumas pessoas não assumindo isso. E eu vou ilustrar. Antes, a gente tinha uma aula de dança, que dizia aula de dança afro, que inclusive eu acredito que essa terminologia, dança afro, ainda está em construção, tá? Eu acredito que ela está em construção, porque aparecem várias coisas aí. Mas ela está em construção. Então, era assim, a gente chegava, tinha os atabaques, tinha o professor, e a gente reproduzia movimentos. Muitas vezes, movimentos dos orixás, e só reproduzia. Com certeza, isso não foi do seu tempo. Graças a Deus. E aí, isso era tido como um oba-oba, sabe? Quando a gente via não só o público de determinadas aulas de dança, mas o comportamento dessas pessoas dentro de uma sala de aula de balé clássico, era com o professor. E na aula de dança moderna era outro. E na aula de dança afro era outro, completamente diferente. Então, eu meio que fiquei analisando o porquê que a gente tinha aquela coisa, aquela tudo muito solto, todo mundo gritado, as pessoas se falavam. Claro, eu sei que trazia mais para perto da sua realidade a aula de dança afro, né? Mas e por que não trabalhar esses corpos pensando numa metodologia de construção mesmo física? E foi isso é uma das coisas que me pegou. Então, quando eu via uma aula de dança moderna, toda assim, tinha o primeiro exercício, o segundo exercício, o terceiro exercício, e que o primeiro exercício... Sistematizar, né? Exato. A gente não tinha a dança afro sistematizada. Mesmo lá de King. A gente tinha muita coisa de... Botou o atabaque, vamos tocar, vamos fazer, vamos reproduzir, vamos criar coreografias, vamos montar, colar aqui esse movimento de Oxóssi com esse movimento de Xangô. E a gente vivia assim. Então, depois de Rosângela, eu imaginei que eu poderia criar uma barra. Nessa época já existia as danças, como é que a Rosângela faz? Meu Deus, esqueci agora o nome. A técnica silvestre. Técnica silvestre já existia? Não, ela estava começando. Entendi. Ela começou, e inclusive eu fui uma modelo para esse início do estudo dela, né? Para quem não sabe, muito respeito, inclusive, a professora Rosângela, é um sistema de dança afro também, chamado técnica silvestre, que hoje é praticado no mundo quase todo. Técnica então silvestre. É incrível. É no mundo todo, viu? É do mundo todo. É do Iapoque a Chuí mesmo, porque inclusive agora ela deve estar na China, né? E é assim, é uma referência no mundo todo, Rosângela Silvestre, a técnica de dança, né, silvestre. E aí, através dela, porque ela começou a sistematizar
né? E aí eu disse, bom, eu vou por aqui e vou por aqui. E aí eu comecei a criar exercícios muito estudados. Eu tive que estudar fisiologia, gente. Não é qualquer coisa, não. Eu tive que estudar fisiologia, anatomia da dança, cinesiologia, para que eu pudesse ir criando esses exercícios, né? E todos os exercícios sistematizados para que um fosse o suporte do outro, para que a gente tivesse uma linha, né, de evolução. E depois que o balé folclórico, através dessas aulas de dança afro, foi para o mundo, eu acredito que as pessoas começaram também a pensar, bom, a gente não quer o que não está dando certo, né? A gente quer o que está dando certo. Então, se está dando certo, eu vou acolher também. Então, talvez isso seja essa referência que você fala. Eu acho que eu consegui transformar um pouco. E sem demagogia mesmo, sem modéstia, eu acho que eu venho conseguindo transformar esse legado de King através dessa forma de pensar minha, de criar, de montar uma estrutura de aula, né, que não foge muito. A espontaneidade tem que estar sempre, o resgate ancestral tem que estar sempre, a ancestralidade das pessoas é quase que eu vou assim, ó, dentro da cabeça e puxo, bora, tem que vir. Tire daí, tá escondido. Tire daí, tá escondido, sabe? Porque muitas vezes as pessoas vêm muito engessadas. Sim. E isso é o lugar que eu falo mal do balé. O balé me deu muito, o balé clássico me deu muito, mas no pensar de estrutura, né? Eu não quero ser uma bailarina clássica. Eu tenho até um trauma, porque eu tive uma professora na universidade, não vou citar nomes, que é pra gente não ter que ir para o homem da capa Tudo bem, preta. a gente não precisa que você se envolva em polêmicas hoje. A gente quer fazer coisas leves. Mas que ela me fez um mal muito grande. E que eu passei a não querer nem ver a cara de balé clássico. Depois de anos, quando Zebrinha voltou para o Brasil e entrou no balé folclórico como professor, foi que eu consegui entender o valor da dança clássica através de Zebrinha. Porque essa professora, ela me colocou assim, tipo, eu ia fazer um Thunder Quiz, todas as pessoas da sala, os alunos, estavam fazendo, não sei se certo ou se errado, mas eu era a única preta da sala, a única, eu e Laurenilza. Só que Laurenilza, ela já estava na universidade primeiro que eu, então ela saiu. Então, na minha sala, basicamente ficava eu de preta. E aí, um dia, essa professora de balé, ela me colocou para fazer o Thunder Quiz na frente das meninas. E aí, quando eu fiz, ela disse, eu não vou esquecer nunca. Não é nem gostoso reproduzir, mas já estou falando, é necessário continuar. Ela me disse ela dizia às meninas, veja se não parece um macaco pulando. Ai, meu Deus. Por isso que eu disse lá atrás que, hoje em dia, se eu tenho a consciência que eu tenho hoje, né, esse letramento racial que entrou na minha vida, e não tem muito tempo, mas que eu venho estudando e que eu venho cada vez mais me entendendo como uma pessoa preta, que tem valor, que tem um lugar. Essa criatura tinha levado... E olha que eu vim de onde? Da Cidade Baixa, da periferia. Eu era uma pessoa que era para ter sido transformada numa pessoa agressiva. Mas, graças a Deus, eu tive educação de pai e de mãe, né? Mas isso não era coisa que uma professora fizesse. Todas as vezes que eu estava para fazer qualquer coisa de salto na aula dessa professora, eu não fazia. Eu me recusava a fazer. E, por algumas vezes, eu perdi na disciplina porque eu não apresentava. Uma certa feita, já com outra professora, porque eu saí da disciplina, perdi
Quando eu fui me matricular de novo, já me matriculei com outra professora. E aí, claro, o negro, ele tem um calcâneo maior e isso faz com que ele tenha uma impulsão maior. Então, o negro salta, né? Isso falando anatomicamente, o negro tem uma facilidade maior de saltos. Então, toda a diagonal de saltos, eu era o destaque. Eu sabia que eu era destaque. Eu sabia que eu saltava mais. Eu sabia que eu tinha uma elasticidade maior do que muitas da sala. Mas eu nunca era vista como essa pessoa. Tinha algumas meninas, alunas, que eu não vou dizer que são amigas nem colegas, porque não eram, que me dizia assim, nossa, eu queria saltar assim como você. Mas isso, para mim, ainda não era uma vantagem, uma coisa que eu me sentisse muito bem. Todas as vezes que elas falavam que queria fazer algo como eu fazia, eu me sentia menor. Porque eu imaginava que elas estavam fazendo bullying, né? Por conta daquele stand quiz que eu não fazia. Você acha que você carrega traumas desse período para cá ou você conseguiu ressignificar? Eu consegui ressignificar depois das aulas de balé com o balé folclórico. Aí foi que eu entendi, porque Zebrinha, ele sempre diz assim, a gente não está fazendo balé clássico, a gente está malhando. A gente vai malhar. E eu tenho repertórios de balé clássico na minha cabeça, no meu corpo, que nenhuma delas tem. Nenhuma delas. Eu cheguei a lugares com o meu corpo que nenhuma daquelas professoras minhas chegaram. Chegou. Nenhuma. E isso, eu tenho uma tese de mestrado hoje que fala sobre isso, né? Aí eu lhe digo, que pode dizer assim, mas a universidade foi de tudo ruim? Não. Eu voltei para a universidade para fazer o mestrado depois de mais de 15 anos, eu resolvi voltar porque eu entendi que eu precisava registrar ali esse trabalho para que mais crianças, mais adolescentes, mais pessoas como eu, vindas, oriundas de onde eu sou, soubesse que existe um valor naquilo que elas são. E é com esse marcador também que você traz suas aulas do balé folclórico, certo? Exatamente. Eu já vi que tem crianças, adolescentes, adultos. A gente tem uma escola para criança que já tem 21 anos essa escola. Está na sua maior idade. Exatamente para isso. Não tem que ser aceito na aula de balé. A gente dá aula de balé para as crianças, de dança moderna e de dança afro. Mas elas vão com o cabelo que querem para a aula de balé clássico, né? Elas não precisam alisar, não precisam fazer o coque. Faz um coque assim, ó, puff, afro, e tá tudo lindo. O que interessa é o conhecimento delas aqui dentro. E o que o corpo delas vai responder através do que está entrando aqui, sabe? Então, é fazer com que tanto essas crianças quanto esses alunos saibam que valor tem. Que é mais, né? Além da dança. É muito além da dança. Para além da dança. E o Dinha, deixa eu te perguntar uma coisa. História incrível aí. Muitas coisas a gente tem em comum. Não vou nem começar a mencionar aqui porque eu não tenho nem tempo, né? Mas tem, principalmente esse rolê da universidade que eu estudei na Federal também. Passei diversas situações muito parecidas com essa. Mas, né? O que eu queria saber de você é o seguinte. Nem tudo são rosas. Sim. Nem tudo foi maravilhoso, né? Eu quero histórias desastrosas e engraçadas. O que você já passou com dança, de coisa que deu errado. Que, por exemplo, sei lá, o palco caiu. Eu quero coisas assim. Você já tem alguma história que você passou na carreira que seja inesquecível? Tenho desastres e tenho, dentro desses desastres, superação. Eu tive uma passagem, uma dessas, que foi a que eu me lembrei agora, no balé folclórico. A gente estava, se eu não me engano, um foi no Texas e a outra foi em Miami. Tá, desculpa. Aqui viajei pra Feira de Santana pra fazer show. Com todo respeito à feira, Lagoinha, né? Mas não exige passaporte. E aí, assim, a gente chegou e nós fomos para uma
uma cerimônia, uma comemoração que eles fizeram de chegada, né? E aí eu tomei um suco, acho que de gengibre com alguma outra coisa. Isso me causou véspera de espetáculo. Isso me causou uma alergia muito grande. Hoje eu digo que eu tenho alergia a gengibre, mas eu acho que não é, não. É trauma. Eu transformei o rosto. Eu tive a boca aqui assim, eu botava a mão assim. Ela inchou muito e aí começou tudo a inchar e eu tive que ir para emergência muito rápido. Muito rápido. Senão, eu não estava aqui para contar essa história. Então, tinha uma menina, uma mulher chamada Liz Cannon. Ela foi como voluntária para ajudar nas coisas da companhia, né? Sempre tem esses voluntários que ficam para ajudar a limpar o palco e tal. Eles fazem isso para ter um ingresso. Sim. Eles fazem muito isso lá fora. E essa menina se transformou numa amiga. Uma amiga, muito amiga. Ela hoje é uma amiga mesmo. Mora em Tampa, na Flórida. E quando ela me viu assim, eu já comecei a ficar muito mal, muito mal. Foi coisa muito rápida. Muito mal. Passei a noite muito mal com ela do meu lado. E aí, no outro dia, eu disse, não tem jeito, tem que ir para emergência. Já não tinha mais força. Ela me carregou, me levou carregada, voltou, deixou lá no hospital, ficou lá, me acompanhou e tal. E isso, desespero, porque eu tinha espetáculo. Esse em Miami. E aí foi o único dia do Balé Folclórico, em todos esses anos, eu estou no Balé Folclórico há 35 anos, que eu não fiz o espetáculo. Porque eu estava muito mal. Mas mesmo assim, eles me colocaram no hotel, saí do hospital, me colocaram no hotel, e eu tinha média de... Eu pesava acho que 54 quilos, e eu já tinha diminuído para quase 48. Eu fiquei muito mal. Muito. Tive diarreia. Fiquei muito mal. E ela ali do meu lado, né? E aí todo mundo foi para o teatro e eu fiquei sozinha no hotel. Não dava. Não dava. Quando eu vi chegando o horário, desesperada, porque eu era solista, eu era professora, eu era. Então eu me achava que não podia. A fortaleza, não posso fraquejar, não posso adoecer. Não posso. E o compromisso, né, com a companhia. Eu dizia assim, gente, eu tô em Miami e o espetáculo vai acontecer, eu sei que vai acontecer, porque eu sabia que as pessoas eram competentes demais. Mas eu não podia não estar naquele espetáculo. Resultado, deu um jeitinho. Toda vez que a gente viaja, assim, o hotel é bem próximo. E aí eu fui me arrastando, porque inclusive eu tive que usar moletas. E eu fui até o teatro. Um frio. Mas só que quando eu cheguei lá, o espetáculo já estava começando. O jeito foi assistir. Para mim, foi uma das piores experiências da minha vida. Foi assistir ao Balé Folclórico. Sabe o que eu imaginei que você ia falar? Que quem dançou foi a camareira. Eu ia ser uma história Aí eu vou te contar a do Texas. Eu caí ensaiando e eu achei que eu tinha torcido o tornozelo, né? E aí pronto. Organizou tudo, Nildinha, porque eu não estava andando mesmo, não conseguia andar. Estava em um pé só. Aí levou para o hospital, lá vai Nildinha para o hospital. E aí botaram o quê? Uma bota. Lá eles não engessam, botaram uma bota. E aí lá vamos com... como é que se diz? A palavra sumiu aqui. Faz uma coisa, um ensaio, e tererê, tarará, tererê, tarará. Ensaiou tudo, organizou tudo. Quem vai fazer? É uma das meninas, né? Que ia fazer meu lugar e tudo. Tá, massa. Tava lá.
Meu amor, aí, nesse aí não deu certo não, né? Um leitinho, a botinha, quando começou, porque fizeram tudo. Mas a Fichirê é o carro-chefe, era a última coreografia, é o carro-chefe, é onde eu sou solista também e tal. Meu amor, quando eu vi bater o primeiro acorde, que ia entrar Fichirê, bota, eu tava na coxia, bota, e dando força a todo mundo, vamos lá, antes. Quando começou a tocar Fichirê, a menina já estava pronta. Eu disse a ela assim, tire a minha roupa. Tire a minha roupa. Mas prova, chamava de prova. Tire a minha roupa. É já doido fui, de já dizer fui que não vai metendo aqui, tirar. ó. Já fui metendo a mão, desamarrando o elástico, o cordão, e já fui botando, e já estava pertinho de entrar. Eu era a penúltima da fila, porque entra uma fila de mulheres. Começa assim. Solo de atabaque, tal, não sei o quê, canto. Depois entra a fila das mulheres. Eu fiquei pronta na hora de eu botar o meu pezinho para entrar. Terminando de amarrar, e eu mesmo me amarro, eu mesmo me arrumo. Você sabe que a menina ficava assim, ó, desesperada. E agora? E a bota? Eu disse ela assim, ó, use. A bota. Use. E entrei e fiz o espetáculo. E fiz o Afichirê todo. É que quem conhece a Afichirê não vai nunca acreditar que eu fiz aquilo ali com o tornozelo quebrado. Meu Deus. Não, assim, falando dos desastres, né? A gente já falou de desastres aqui, com resoluções. Mas tem algum trabalho que você olha assim e você sinta muito orgulho? Você fala, poxa, eu fiz isso. Fui eu aí. Tem algo que você tenha muito, muito, muito orgulho de ter feito? Tenho. A minha coreografia, Ocan. Nossa. Eu assisti. É assim, é a minha... Sabe aquela obra-prima? Pode não ser maravilhoso para ninguém, mas para mim, porque Ocan conta a minha história. Ocan conta a minha trajetória, né? De experiências, de tudo que eu entendia que era a minha vida profissional. Dentro da minha vida profissional está a minha pessoal, está a minha religiosa. Eu não consigo dissociar uma da outra, sabe? Então, uma vai fortalecendo a outra, assim, sensivelmente. A minha vida é a minha profissão. Então, eu não consigo dissociar. Então, Ocan significa coração. É a minha trajetória toda. Então, quem nunca viu, procure ver. Procure saber, procure assistir. Nildinha, muito obrigado pela sua presença. Histórias maravilhosas aqui. Né, história de pé quebrado, de judô, de um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Passou aqui. Dá pra contar? Tem muita. Se não cortar o tempo aqui, a gente ficava aqui uns 3 meses, porque eu ia perguntar um monte de coisa pra você. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado por reviver memórias aqui também, né? Importantes aí no Mestre King, que eu particularmente não conhecia. Também porque eu não sou tanto da área, mas pelo que você disse, é uma... figura cultural, né, da Bahia que deveria ser mais conhecida, popularizada. Eu convido a todas as pessoas, não somente os da área da dança, mas todas as pessoas, porque foi um homem preto. Sim. E isso é muito importante. Né? Uma referência, né, para muitas pessoas. Para o mundo, né? Porque os filhos dele estão no mundo. Viu? Eu agradeço muito por estar aqui, por ser a convidada, eu não sou nem do Ogum, mas por estar dando start, né, para estar começando. Bom, você é uma referência para nós, né, para mim em particular, mas para muitas pessoas, para muitas meninas que foram meninas como eu fui e que sempre vi você como uma referência na minha vida, na minha trajetória artística, por mais que não seja formada em dança, mas sempre fui admiradora. E conheço muitas mulheres e meninas que têm aí suas trajetórias marcadas pela sua didática, pela sua forma de fazer isso. E para nós é uma honra e um privilégio conversar com você, trocar com você, conhecer sua história. E a gente quer deixar o nosso agradecimento. Hoje, infelizmente, a gente vai ter que encerrar o nosso episódio. A gente até passou do tempo, né? Porque se a gente pudesse, realmente, a gente ouviria a tarde inteira sobre você. Tanto que... A gente tem muito o que contar, mas a gente também pode...
se sentir contemplado, Sim. né? Porque talvez nem muita gente saiba desse começo. Sim. Pra gente saber que nem tudo são flores. É né? que tem um caminho, né? E que resistir e persistir vale a pena. Esse é o conselho que você deixa para pessoas que querem começar nessa trajetória artística? Exatamente. Nunca desista. Nunca desista. Se é um sonho, principalmente se for um sonho, desistir nunca, nunca. Vai ter muitos percalços pelo esse caminho aí, mas fé, determinação, porque a gente vence, a gente chega. Então vamos isso. encerrando por hoje. Para você que assistiu o nosso primeiro episódio, a gente pede que você se inscreva no nosso canal, ative aqui, curta o nosso vídeo, é o nosso primeiro episódio, dando aí de portas abertas com essa mulher maravilhosa. E nos vemos no próximo. Mais informações vai estar aqui na nossa descrição e na próxima semana, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós estaremos aqui. Valeu! Valeu, galera! Beijo.